Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um vídeo no canal, então não perde tempo. Já deixa o seu like, se inscreve se você não for inscrito e compartilha também para nos ajudar a crescer. Bom, como vocês viram no título, né, do vídeo, hoje eu vou estar relatando para vocês o dia não, né, que foi um mês inteiro, um mês aterrorizante, em que eu tive síndrome do pânico ou crise do pânico, como muitos conhecem. Mas basicamente é a mesma coisa. Bom, para quem me conhece de verdade mesmo, sabe que eu sou uma pessoa muito nervosa, muito estressada. Qualquer coisa me irrita. Tem dias que não, mas tem dias que de cair uma agulha no chão já me irrita. E, e eu trabalhava no mercado, né, nessa época, no outro mercado. E a gente que é mãe, é correria, né, dia a dia, corrido. E eu só tinha uma folga na semana e uma folga no mês, no domingo, né? Então, era só o único dia para poder fazer tudo, limpar a casa, cuidar de criança, fazer comida, é aquela correria. E aí foi onde eu comecei a me cobrar muito, comecei a me cobrar muito, comecei a me comparar muito com outras mães, com outras mulheres, donas de casa, porque eu tirava o dia inteiro para fazer tudo, arrumar guarda-roupa, lavar roupa, fazer faxina na casa. Então, muitas das vezes, às vezes minha irmã vinha aqui, a casa tava de ponta, de perna pro ar, né? Porque tirava todas as roupas do guarda-roupa. E aí, acabava super tarde a faxina, terminava, mas acabava super tarde. E aquilo começava a me deixar muito mal, porque eu não tinha tempo para sair, né? Comecei a ficar muito mal, me comparar muito com outras mães, né, que dava conta e eu não conseguia dar conta, então foi mexendo muito com a minha cabeça, com o meu psicológico. E eu não percebi que eu estava deixando a minha mente adoecer, né? Isso foi um principal erro meu. Hoje em dia eu me cobro ainda bastante, porque ainda assim eu não dou conta de tudo, né? Ainda mais com duas crianças, mas eu me cobro menos. Então, se hoje deu para limpar a casa, bem, se não deu, amanhã faz, no outro dia faz. É, muitas vezes, muitas pessoas, né, minha mãe mesmo fala, às vezes ela vem aqui e tá tudo bagunçado. Ah, Laís é relaxada, não sei o quê. Mas é porque eu não me cobro mais igual antes. Eu tentava fazer tudo num dia só. Eu não conseguia, eu não conseguia limpar só o armário ou a cozinha. Não, eu queria fazer tudo de uma vez. E aí não dava conta, né? Quem consegue limpar a casa inteira, tudo, guarda-roupa, tudo, em um dia só, ainda mais com criança. Na época eu só tinha a Helena tinha uns 9 meses. E eu comecei a sentir falta de ar, sufocamento, né? Foi um dos sintomas iniciais. Eu não conseguia ficar em lugar fechado, só de olhar uma janela fechada assim já me dava, parecia que eu ia morrer sufocada. Foi aonde começou, só que eu achei que era coisa, né? Coisa besta, né? Aí começou também a me dar palpitação, né? No palpitação. Comecei a ficar com o coração acelerado do nada. E eu não entendia, pra mim também era uma coisa normal, porque como eu sempre fui nervosa, então eu achava que era uma coisa do nervosismo, tudo, né? E até que começou a se agravar os sintomas. Eu comecei a ter pensamentos intrusos. Para quem não sabe o que é, eu vou falar rapidamente o que é. Pensamentos intrusos são aqueles pensamentos que você não controla. É, tipo, você vê, vamos supor, um beiral. Aí você pensa, ah, e se eu me jogar daqui? Você vê uma faca, ah, se eu cortar meu dedo. Eu comecei a ter muito esses pensamentos. Eu olhava pra uma faca e já imaginava besteira, sabe? Coisa. Nossa, gente, é perturbador, perturbador. E outro sintoma também que começou a ficar muito agravante foi achar que eu tava ficando louca, que eu ia ficar louca a qualquer momento. Teve um episódio que eu tava no mercado e eu via assim na minha mente, eu passando, correndo, gritando igual uma louca no mercado. Então a todo tempo eu achava que eu ia enlouquecer. Eu achava que a minha mente ia parar do nada, que ia dar um bug e, sabe, é muito louco, gente. Eu acredito sim que seja uma parte espiritual, né? Porque o inimigo ele é astuto. Então ele tenta de todas as formas, né, nos confundir. Mas acredito mais ainda que seja psicológico. Se você não cuidar da sua mente, você vai adoecer, né? Que tem tanta gente que tem depressão, ansiedade, porque
comece com esses sintomas, né? Ou se preocupar muito com o que as pessoas falam, ou acreditar naquele julgamento que as pessoas falam. Então, você que é familiar ou tem um amigo que você acha que está passando por algum momento difícil, não julgue. Procure saber antes o que a pessoa está passando, porque às vezes o julgamento piora esses sintomas, né? É, tem muitas mamães também que têm depressão pós-parto e às vezes recebe da família ou dos amigos, porque a fulana colocou o filho cedo na creche, a fulana não quer fazer nada em casa. Procura saber primeiro, antes, o que a pessoa está passando, porque às vezes a pessoa está com uma bagunça na sua mente e as pessoas não sabem, não entendem e acabam falando, onde acaba prejudicando mais ainda essa pessoa, né? Então, seja um ombro amigo, uma mão estendida para essas pessoas, porque quem olhava de fora não sabia o que estava acontecendo comigo, que eu estava com essa bagunça no meu psicológico, né? Nem o meu esposo sabia. Chegou um tempo que foi onde eu tive que falar para ele, porque eu sabia que não ia fazer besteira, porém eu estava com medo de perder o controle, que é um dos sintomas também da crise do pânico, né? Eu sabia que eu não ia fazer uma besteira, que não ia machucar minha filha, mas era tão forte aquele pensamento que você acabava acreditando. Eu mesmo, muitas das vezes, teve uma vez também que o Matheus trabalhava de repositor e eu ficava sozinha com a Helena. E a Helena estava dormindo nesse dia e eu vi, passando o celular, né? Eu vi aquele relato de mãe com filha. E aí veio uma voz no meu ouvido, falou assim, se você fizesse isso com a sua filha. Naquele momento eu me desesperei, desliguei o celular e falei, eu vou dormir, eu preciso descansar minha mente, porque, não porque eu tinha medo de fazer, né? Tinha medo de fazer porque, igual eu falei, minha mente estava uma bagunça. Ao mesmo tempo que eu sabia que eu não ia fazer, não ia machucar minha filha, mas era tão forte aquela voz que eu ficava com medo, então eu ia dormir com ela. Então foi um mês que eu realmente parecia que eu ia enlouquecer. E eu vou falar para vocês um pouco dos sintomas, né, da crise do pânico e vou explicar um pouquinho dos que eu tive também. Conforme eu for listando, eu vou informar para vocês quais foram os sintomas que eu tive. Eu vou ler aqui no papel, porque é bastante sintomas, né? Eu pesquisei 13 sintomas e eu tive 6 desses sintomas, né? O primeiro sintoma que está escrito aqui é a palpitação ou taquicardia, que é a palpitação, né? O coração acelerar. Esse eu tive também. Não era nada assim. Tem gente que chega até a achar que vai infartar, que vai morrer por causa da palpitação. Não, eu sentia, né? O coração acelerar, tudo, mas não era uma coisa assim que eu falo, nossa, eu vou morrer, eu vou infartar. A sudorese, esse eu não tive, que a pessoa começa a suar, a tremer, né? O 3 é os tremores, que eu já citei, né, no anterior. A pessoa treme, os músculos tremem. Esse eu também não tive. O quarto é sensação de falta de ar ou sufocamento. Esse eu tive bastante, que foi até, igual eu comentei, foi o sintoma inicial, né? Eu comecei, teve até muitas das vezes a gente ia na casa de uns amigos nossos e ela gostava de deixar a janela fechada. E eu olhava aquela janela e me dava um desespero, parecia que eu ia morrer sufocada. A janela suando assim, ó. E, gente, era aterrorizante. Juro, gente, é uma coisa assim muito. Por isso que eu falo, cuide da sua mente. Eu não cheguei a procurar nenhum profissional porque passou, nunca mais eu tive. Isso vai fazer já 3 anos que eu tive essa crise. Nunca mais me deu nada desse tipo. Então, por isso eu não procurei. Mas se você sofre de depressão, ansiedade ou até mesmo a crise do pânico, procure o seu profissional para ele te ajudar, né? Porque é um momento muito complicado mesmo. Vamos continuar aqui, né? O 5 é sensação de nó na garganta, esse também eu não tive. O sexto é dor ou desconforto no peito, esse eu tive, que é uma sensação de aperto no peito. Não sei explicar, parece que a qualquer momento aconteceu alguma coisa ruim. Eu não sei explicar pra vocês, mas é um aperto no peito que não tem explicação. 7, náuseas ou desconforto abdominal. Eu tinha, tipo, desconforto abdominal, assim,
Igual quando a pessoa fica ansiosa, que sente aquele friozão na barriga, eu sentia isso, mas não chegava assim de ter diarreia, tem gente que tem diarreia, né? O meu não, era só aquele friozão na barriga mesmo. Sensação de vertigens ou desmaios, esse eu também não tive. Sensação de irrealidade, o 10º, medo de perder o controle ou enlouquecer. Esse foi um dos que eu mais fiquei apavorada quando começou, porque igual eu falei, eu vinha, vamos supor, eu tava descendo a escada, aí já me vinha na mente, se você se joga da escada, se você passa na frente do carro, pega uma faca e corta seu dedo. Como eu citei também do caso da Helena, eu vendo o vídeo, aquela voz na minha cabeça, faz tal coisa. Então, esse pra mim foi o mais aterrorizante, que quando eu tava com esse negócio, com essas crises, eu só dormia porque eu tinha medo de perder o controle, de enlouquecer, realmente. Realmente é como se sua cabeça não suportasse tanta informação, tanto pensamento, e que ela a qualquer momento parasse. A qualquer momento a minha mente vai parar. Então eu tinha essa sensação, a qualquer momento minha cabeça não ia aguentar de tanta informação, de tanto pensamento negativo, e ia parar. E o que me fez, assim, lidar mais com esse sintoma foi tentar sempre pensar positivo. Se vinha um pensamento ruim na minha mente, eu tentava pensar uma coisa boa. Foi o que me ajudou a passar com isso, porque esse para mim foi o pior de todos os sintomas da crise. Medo de morrer ou sensação que vai morrer a qualquer momento. Esse também eu tive um pouco. Parecia que você. Não sei explicar, gente. É só quem sente mesmo eu tô informando para vocês porque é uma coisa que você não vê as pessoas falarem tanto. Dificilmente uma pessoa que tem crise de ansiedade, depressão, vai chegar e falar, eu tenho depressão. Geralmente é quando já tá muito, no estado muito, né? Eu mesma, igual eu falei, muita gente olhava pra mim e falava, você não sente isso não. Mas só Deus sabe como tava a minha mente, como tava bagunçado. E eu dou graças a Deus que nunca mais eu senti isso. Mas eu não tinha assim tanto aquele medo, era mais o medo de enlouquecer. A todo tempo vinha aquela mente, aquela voz na minha cabeça que eu ia ficar louca, que eu ia ficar louca. E o 12, sensação de anestesia ou formigamento ou calafrios. Esse também eu sentia pouco, sentia meus braços formigar bastante, bastante assim, né? Sentia meus braços formigar quando eu ficava nervosa. Então eu tive, mas não tive tanto. O que mais, igual eu falei pra vocês, o que mais me deixou assim preocupada mesmo, que eu falei, gente, eu preciso mudar meus pensamentos, foi os pensamentos intrusos. Igual eu falei, você viu um carro, você vinha aquele pensamento ruim na sua cabeça. E igual eu falei, eu acredito sim que o inimigo usa, né, se aproveita dessa situação para deixar a gente mais confusa. Mas uma coisa boa disso é que ela não dura muito tempo, né? Uma crise de pânico geralmente dura de entre 20 a 40 minutos. Então não é uma coisa que vai ficar o dia inteiro, esses pensamentos. Então é uma coisa assim que você tenta respirar, tenta pensar coisas boas e dá pra conciliar. Conciliar não, dá pra tentar, né? Agora, se for uma coisa que tá muito forte, que você não tá conseguindo se controlar, aí procura o seu médico, porque é uma coisa muito, muito grave, né? Mas no meu caso mesmo, não era o dia inteiro que eu tinha esses pensamentos, não era o dia inteiro que eu ouvia essas vozes, era só, geralmente, nesse período, assim, de 20 a 40 minutos. Então era e geralmente era mais em casa, né? Teve algumas vezes que eu tive no serviço, só que ninguém percebeu, porque eu guardava pra mim, né? Então ninguém percebia. Só que muitas das vezes em casa eu procurava ir dormir, né, para descansar minha mente. Quando eu acordava, esses pensamentos já tinham ido embora. Mas a nossa mente é o nosso bem mais precioso, um dos bens mais preciosos. E depois que eu tive essa crise, eu tento dar uma maneirada, eu tento desacelerar um pouco. É claro que é difícil. Quem olha se fala, Laís, não mudou nada.
Mas pra gente que é nervosa, que quer tudo, sabe, na hora, é difícil. Mas eu tô tentando a cada dia mudar, desacelerar um pouco mais, tentar ficar ser mais calma com as minhas filhas, com o meu esposo. Quem tem esposo sabe como é difícil, né? Mas então é isso. Eu quis trazer esse vídeo aqui no canal para conscientizar vocês que tem muita gente passando por problemas psicológicos e às vezes as pessoas só sabem julgar, não sabem o que está acontecendo. Às vezes aquela mãe está passando por uma depressão profunda, por isso não consegue dar tanta atenção para o filho, né? Ou às vezes a pessoa julga porque a mãe teve que ir trabalhar e tem que deixar o filho na creche ou com outra pessoa. Então, muitos são julgamentos. Quem é mãe, quem é esposa, sabe do que eu tô falando, né? E quem é mulher principalmente, que a mulher na sociedade, as pessoas não enxergam um valor, né? Hoje em dia a gente está quebrando esses paradigmas, mas dificilmente outras mulheres vão te apoiar por uma decisão que você teve. Geralmente essas como falo, críticas vêm de outras mulheres, mas eu vim trazer esse vídeo para você tentar ajudar, tentar saber o que está acontecendo, porque eu passei por isso e, gente, foi só um mês, graças a Deus foi só um mês, mas foi um dos meses piores da minha vida, porque problemas financeiros, problemas de saúde, todos nós vamos passar, mas você deixar sua mente adoecer nesse ponto de você achar que você vai perder o controle, é triste. Então, espero que vocês tenham gostado do meu relato, né? Se acontecer algum desses sintomas para vocês que eu relatei aqui, procure seu médico, procure um profissional, né? Para que você consiga resolver a tempo. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.